realizou-se a primeira Assembleia Municipal de 2023. Foram 12 os assuntos que estiveram em discussão na ordem do dia. Destaca-se a elevada afluência do público e também 6 intervenções por parte dos mesmos. Tivemos então a primeira Assembleia Municipal do ano 2023. A questão que lhe faço é, que costumo fazer sempre, qual é o balanço que faz desta Assembleia e também que assuntos quer destacar? Isto foi uma Assembleia em que não tinha muitos assuntos para ser discutidos e, portanto, eu gostaria de sublinhar, em primeiro lugar, a participação do público, das pessoas que se deslocaram a esta Assembleia, que assistiram até ao fim, que tomaram depois a palavra no final. Isso é importante, esta vivacidade democrática, esta participação da população nos assuntos da cidade é importante e, portanto, faço aí um apelo para que mais gente venha participar, porque dessa forma nós também começamos a perceber aqueles que são os problemas, outros problemas da população, coisas que por vezes podem nos escapar. É importante que as pessoas venham aqui, que participem, para que nós possamos estar mais alerta sobre aquilo que são os problemas da cidade. Quanto aos temas a destacar, eu destacaria em primeiro lugar um dos temas que foi levantado também pelo próprio público, a questão da desagregação das freguesias, que tem sido levantada ao longo dos últimos anos e que foi mais uma vez levantada, e em que é necessário cumprir aquela que é a vontade maioritária da população em algumas freguesias, designadamente em Refós de Ribadave, mas em São Martinho e em muitas outras. Essa luta é uma luta que não está abandonada e que ainda terá muita força e muita atração para os próximos meses e para os próximos tempos. Quanto a outro tema, a questão da maternidade, foi discutida aqui também na Assembleia Municipal, em que o Governo decidiu manter, portanto não encerrar a maternidade do Centro Hospitalar Médio Ave, conforme tinha sido recomendado por uma suposta comissão que dizia que era necessário encerrar algumas maternidades para uma contenção de recursos. A população, face a essas notícias, mobilizou-se uma vez mais. Eu destaco, por exemplo, mobilizações em que nós fizemos uma tribuna pública, o PCP, em outubro de 2022, designadamente em Famalicão, em que tivemos a participação de um deputado da Assembleia da República, o João Dias. Destaco a concentração que foi feita em novembro por parte da CGTP-IN e, portanto, muitas outras iniciativas que foram levadas a cabo por parte da população, resistindo a essa notícia de possível encerramento da maternidade. Nós já tivemos o encerramento da maternidade em Santo Tirso em 2006 e, portanto, esta maternidade no Centro Hospitalar do Médio Ave tem muita importância e relevância para o Concelho de Santo Tirso, como para os outros concelhos que serve, sendo também bastante importante do ponto de vista daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e a sua prestação de serviços aqui no concelho. Destacar também a questão da escola pública, mostrando que a luta dos professores tem vindo a ganhar força, ao ponto de nós termos o Partido Socialista do Concelhia, aqui na Concelhia, a defender coisas que o Partido Socialista ao nível nacional não defende, designadamente as reivindicações dos professores na contagem da carreira, na eliminação das cotas para acesso ao 5º e ao 7º escalão, na contratação de professores, são os professores contratados que passam anos a fio a viver uma vida precária com a casa às costas, designadamente com dezenas de anos, né? Em média um professor contratado vincula ao final de 16 anos. Nós temos até já o Partido Socialista aqui em Santo Tirso a defender que essas reivindicações são justas e que devem ser concretizadas e, portanto, a força e a luta dos professores deve continuar para que estes bons pronúncios possam chegar também ao Partido Socialista e ao próprio Governo. E, por fim, talvez destacar também a questão da habitação, que foi aqui falada e que é um flagelo hoje em dia a nível nacional. Em Santo Tirso nós temos, desde 2019, os preços da habitação num período totalmente, aliás, a atingir preços totalmente especulativos. Importante, as pessoas para trabalhar, uma pessoa que tenha um salário médio aqui não consegue fazer face àquilo que é uma renda de casa, tem dificuldades para fazer face àquilo que são as prestações dos empréstimos e, portanto, a necessidade de reforçar o investimento público na habitação foi aqui focada e será uma necessidade que tem de ser concretizada nos próximos meses e nos próximos anos. Bom, eu inicialmente achei que esta Assembleia teria de ser rápida devido aos temas, precisamente. Era uma Assembleia muito técnica, sem grandes intervenções, acabou por ser extensa e bem, apesar do avançar da hora, mas e bem. O tema principal que eu ouvi aqui falado, apesar de não ter vindo no ponto de ordem de trabalhos visivelmente ou destacado, será a maternidade. Eu acho que a maternidade, e bem também foi dito aqui,
que eu tenho uma visão muito particular relativamente aos centros hospitalares. Eu nunca vi com bons olhos os centros hospitalares, acho que alguns concelhos ficaram desfalcados, é o caso de Santirce ficou desfalcado no seu hospital pelo centro hospitalar inicial, estar principalmente em Famalicão. Portanto, naturalmente perdemos muitas valências, não foi só a maternidade, fala-se muito da maternidade, mas não foi só a maternidade. Óbvio que as mães não podem ter os filhos em Santirce, por muito que se diga, nós mantivemos a maternidade no centro hospitalar, mas não é em Santirce, portanto continua o sistema igual. As freguesias mais próximas de Vizela e de Guimarães não vão ter os filhos no centro hospitalar do Val do Ave, e os mais próximos, aliás os restantes vão todos para Famalicão. Nós continuamos sem maternidade e outras valências, vamos a falar, temos muito mais outras valências e poderíamos falar de muitas mais. Pronto, a base do tema de hoje foi a maternidade, mas há muitas mais questões a serem faladas relativamente à saúde. E está visto, eu tenho uma visão muito própria e acho que foi desfalcado em todos os concelhos, falo do nosso particularmente, nós temos a saúde desfalcada precisamente porque existe essa junção, digamos, que eu nunca concordei, mas não estou cá eu para quem sou eu, não é? Relativamente ao restante, falo muito da postura. Eu recordo-me quando fui candidata à Câmara Municipal que uma das perguntas que me fizeram, e penso que até foram vocês, e eu respondi, a mim não me choca nada eu fazer ou votar a favor de uma medida de um outro partido, apesar de não me rever nas medidas deles, mas que seja uma medida que seja plausível para os tircenses, ou que seja saudável para os tircenses, desde que, apesar de não concordar com as medidas ou com as ideologias dos outros partidos, eu posso votar a favor sem pudor nenhum e sem problema nenhum, desde que seja a favor dos tircenses. Choca-me e chocou-me a postura do Sr. Presidente da Câmara, de um cinismo, até de um certo cinismo, que acaba por faltar um bocado ao respeito às pessoas que aqui estiveram, principalmente aos intervenientes. Eu fiquei um bocadinho sensibilizada com as intervenções que fizeram do público em geral, principalmente do caso daquele prédio que está desfalcado. Reconheço que a Câmara não tem qualquer assunto, não é? Aquilo é um assunto realmente particular entre o empreiteiro e entre os moradores. A Câmara não tem nada a ver, mas poderia ter sido um bocadinho mais empático. E eu acho que não fica mal, só porque é político, não deve usar o cinismo, não deve usar, usou nesse caso, usou em vários casos. Eu acho que a postura do Sr. Presidente da Câmara em Assembleia não tem nada a ver com a postura do Presidente da Câmara fora da Assembleia. E eu acho que deve-se manter um bocadinho, pelo menos ser um bocadinho mais empático e um bocadinho mais, menos cínico. Eu acho que a palavra é essa, eu também não tenho qualquer problema em dizê-lo. E acho que foi um bocadinho, e isso desgostou-me ver esse cinismo da parte do Sr. Presidente, que não deveria ter sido, principalmente porque é o Presidente da Câmara. Relativamente a isso, como eu digo, a mim não me choca nada, e foi dito aqui, e vi essa postura também do Sr. Presidente só porque é do PSD, então vamos cortar. Vamos cortar não, porque tem ideias boas, como ele com certeza também as tem algumas, portanto, eu não corto nada, eu só corto aquilo que eu acho que não é nada plausível para os tircenses ou que vai prejudicar os tircenses, e eu hoje não vi nada que prejudicasse, eram questões realmente técnicas. Quando assim for, eu também o farei, também falarei e também questionarei. Não vi nada que fosse, portanto, era como eu digo, uma reunião técnica, agora era evitável esse cinismo e acho eu que devia ser evitável. Antes de mais, também mais uma vez saudar o trabalho da comunicação social, que está aqui presente, e foi uma Assembleia Municipal que, apesar de poucos pontos, foi demorada. Também saudar o público que interveio nesta Assembleia Municipal, é muito importante a opinião do público, as questões que fazem diretamente ao Presidente, é a forma mais direta de fazer valer a democracia, e tivemos 6 intervenções, e por isso demorou mais tempo, e foram perguntas pertinentes, interessantes, e também é importante para nós também, eleitos, percebermos qual é a situação das pessoas no Conselho. Mas em relação àquilo que foi debatido na Assembleia Municipal, em relação ao Bloco de Esquerda, nós fizemos uma intervenção logo de início no PAOD sobre
a questão da habitação e a discriminação que existe no acesso à habitação. Discriminação no geral já sabemos que existe, já sabemos que temos de combater isso não só na sociedade, mas também nos órgãos jurídicos e que existem, efetivamente, para combater essa discriminação que existe. Mas na questão da habitação é algo que, aliado também à crise inflacionista, à crise da especulação, que todo o país está a sofrer com isso, agrava alguns casos de pessoas de comunidades mais vulneráveis, sejam mulheres imigrantes, jovens de classe média baixa e mais pobre, e é importante nós valorizarmos e termos isso em conta no plano municipal para a habitação, a estratégia municipal para a habitação, que é uma estratégia que fica muito aquém daquilo que é necessário, daquilo que é pedido para responder à problemática da habitação aqui em Santo Tirso. E o Bloco não desiste dessa luta, não chegamos aqui a esta luta da habitação agora, já estamos há muitos anos a falar disto, a debater isto, e por isso também queremos que Santo Tirso e o Executivo Municipal se comece a responsabilizar pelos preços que galopam, por situações como agora esta que se falou aqui e batalhou muitas vezes do edifício que está, em que temos lá 20 pessoas em que não conseguem ter o licenciamento da habitação, e são situações que têm de ser resolvidas. Eu sei que a Câmara não é um tribunal e não pode atuar diretamente, mas tem sempre influência e pode usar essa influência para conseguir acelerar estes processos e ajudar estas pessoas que estão também numa situação complicada, porque não é só as pessoas que têm rendas para pagar, também são as pessoas que têm empréstimos para pagar ao banco, e a habitação é um direito que está consagrado na Constituição e por isso tem que ser um direito que tem que ser tem que prevalecer, não é? Não é só o direito dos proprietários, da propriedade privada, também está consagrado, efetivamente, ok? Mas o direito da habitação é um direito que, na ótica do Bloco de Esquerda, está acima desse direito de podermos manter a habitação inutilizada, ou propriedade inutilizada, porque nem sequer é habitação se não for habitada. E mais um ponto importante que foi, e achei interessante também a resposta do Presidente da Câmara a essa questão levantada pelo Bloco de Esquerda, que foi em relação à cultura. Estivemos aqui a tomar conhecimento do plano de atividades da Câmara neste último trimestre, desde a última Assembleia Municipal, não é trimestre, foi em dezembro, ainda não passou 3 meses, mas é mais ou menos esse o período, e neste período de tempo o plano de atividades da Câmara para a cultura mantém-se naquilo que tem sido a estratégia da Câmara, ou a falta de estratégia da Câmara para a questão da cultura, que é manter estes projetos internacionais e falarem muito bem. A cultura não é só isso, mas também é isso. É a questão do museu, de arte contemporânea, de trazer artistas e consagrados internacionalmente ou nacionalmente, mas também é valorizar as associações e as pessoas que cá, no nosso concelho, fazem cultura, uma cultura que não é para a obtenção de lucro, é uma cultura que por isso mesmo, por não ser para a obtenção de lucro, é esquecida pelos políticos e neste caso pela Câmara Municipal de Santo Tirso, e nós sabemos que a fruição cultural também é um direito que deve ser defendido e o Bloco de Esquerda sempre o defendeu, e por isso exige à Câmara respostas concretas em relação a isso, não só para a questão dos espaços ou a falta de espaços que essas associações e grupos de pessoas do concelho que se organizam e necessitam de um espaço para uma sede e não têm. Existem muitos espaços também disponíveis na Câmara, no município de Santo Tirso, e eu referi alguns, por exemplo, os centros comerciais com imensos espaços vazios no nosso concelho, e mesmo no centro da cidade, são imensos. Já daria para responder a uma boa parte dessas associações que não têm sede. E depois também falar sobre a questão, ou a ausência do desfile de carnaval, que é algo que também é importante, é algo que também era emblemático na cidade, e as pessoas precisam disso, a população também vive destes momentos, e foi com algum descontentamento que eu, enquanto também cidadão e município de Santo Tirso, não vi acontecer esse tradicional desfile. Esperávamos todos e todas que depois de 3 anos de pandemia, em que efetivamente não foi possível fazer esse desfile, este ano voltasse à normalidade, com as escolas, com as associações, com toda a gente que normalmente participa nesse desfile, e saudar também as uniões de freguesias e as juntas de freguesias que
Santo Mendo de Grelos e da Monte Córdoba, que fizeram na mesma seu desfile de carnaval, que também é importante. E quando falo deste desfile de carnaval, falo-se de todas as outras atividades culturais, mais da cultura popular, que devem ser mantidas e devem ser valorizadas, porque a vida não é só o trabalho, a vida não é só, e o trabalho é uma base fundamental, mas não é só o trabalho, não é só as questões burocráticas e de finanças e etc. Também é a questão cultural, porque nós temos de viver e não apenas sobreviver e viver com isso, não é? Temos de saber viver além disso. Pronto, obrigado. Boa noite. É uma Assembleia Municipal, sempre só mais uma, elas são todas singulares. Portanto, efetivamente não haviam alguns temas a tratar. Houve intervenção no Presidente da Ordem do Dia, também da nossa parte. Falámos desde a habitação ao prédio que existe aqui em Santo Tirso, e que o Sr. Presidente da Câmara respondeu. Há ali um processo de contornação que está a decorrer e nós temos que esperar exatamente por esse processo de contornação. Em relação ao conflito particular, vai ter que ser resolvido entre as partes particulares. Obviamente que é importante porque ocupa uma parte do centro urbano, não é fosse prédio que fosse, não é um prédio qualquer. Contudo, outros assuntos também foram falados aqui na própria Assembleia. Como vocês repararam, no Período de Informações do Presidente, destacamos vários assuntos, incluindo na área da cultura, saudando os caminhos de São Rosendo, mas perguntando também o que é que se passa com o processo do Mosteiro Beneditino a Património da Humanidade, que até perguntamos se que porventura pode estar congelado. Também a atribuição de bolsas de estudo aos estudantes, que deviam ser muito mais incrementadas, bem como as bolsas de formação artística. Por outro lado, também em relação à maternidade, que foi hoje assunto colocado, o PSD tinha alarmado para esta situação em setembro do ano passado. Felizmente a maternidade mantém-se em Famalicão, em Santo Tirso, como sabe, não se mantém porque ela não existe, mas na realidade ainda bem que se mantém no hospital do Médio Ave. Também assuntos relacionados com a habitação, que hoje foram aqui abordados. A habitação, não só a habitação social, a habitação com custos controlados, a habitação para a classe média. De certa forma, isto tem a ver com a vida do dia-a-dia de todos os municípios, daquilo que nós queremos, que é perceber exatamente aquilo que pagamos, daí também uma intervenção em relação, e não é só às vezes uma questão de semântica, a comunicação que nos ofereceram em relação à água, a recolha de resíduos sólidos e do saneamento, que por um lado não sobe, não, é fruto de um contrato existente com a Indéqua, o preço da água subiu cerca de 7,5% para os municípios, por exemplo. E isto também foi abordado por um dos nossos deputados e também gostaria de destacar. Depois, também a parte da revisão orçamental, enfim, é um trânsito, é o saldo de gerência que transita para este ano e alocado em alguns itens do orçamento. Queríamos ter privilegiado mais as próprias juntas de freguesia, embora nós também transmitimos de uma forma clara e inequívoca que os 3 milhões transferidos durante este ano para as juntas de freguesia, mas gostaríamos naturalmente que fosse mais e no meu caso particular, apraz-me registar também isso como de uma forma positiva. Olha, o balanço das Assembleias são sempre positivos. Ouvir os outros discutir aquilo que nos interessa no dia-a-dia e discuti-lo de uma forma política é sempre importante. E acho que hoje foi mais uma reunião desse tipo. É evidente que hoje a ordem do dia não era muito apelativa, não havia grande controvérsia e nestas coisas, nestas Assembleias, um pouco de controvérsia é sempre importante e ter opiniões, ouvir a opinião dos outros, opiniões diferentes é sempre importante. Porque isso é política. E nesse aspecto, acho que foi uma reunião que resultou interessante, principalmente por aquilo que se passou antes da ordem do dia,
os assuntos que foram levantados, coisas que dizem respeito aos cidadãos do Conselho, coisas que são importantes na área da saúde, na área da educação, na área da habitação, foi importante, e depois ouvir também a opinião de alguns cidadãos que foram ali colocar os seus problemas, eventualmente um ao outro com posições um bocadinho agressivas, eventualmente que podiam ser dispensáveis, mas acabou por ser uma reunião interessante. Eu acho que valeu a pena quem esteve aqui, porque, pronto, ouvir aquilo que cada um pensa, tentar defender as suas causas, aquilo que são os direitos e os deveres também dos cidadãos é importante e, portanto, acho que foi interessante a reunião.